Olá, eu irei propor um momento de análise e reflexão sobre a peça teatral Traga Minha Cabeça de Lima Barreto, onde irei fazer uma mediação que tem como objetivo o aprofundamento do público para com a obra e assim esperemos que a nossa sensibilidade, pensamento crítico e reflexivo se desenvolva e saibamos captar melhor as mensagens transmitidas a partir de uma peça. Primeiramente, iremos analisar a cenografia como elemento de construção de narrativa e de transição entre passado e presente. Para isso, iremos usar a cena em que o ator utiliza de um giro de 360 graus que evidencia todo o cenário da peça. A cena começa com o personagem beijando peças artesanais de máscaras africanas, enunciando seu texto e andando pelo cenário. E finaliza com o personagem no centro de uma parede branca que contém nomes de pessoas pretas assassinadas e violentadas pelo sistema. Nessa cena, onde todo o cenário é explorado pela câmera, nota-se a presença de objetos e elementos cenográficos que caracterizam um certo período histórico-cultural. Ao analisar isso, quais elementos e objetos cenográficos o personagem usa para dialogar com o contexto em que vivia Lima Barreto e o contexto atual do país? A partir disso, é importante destacar que, além do texto, interpretação, iluminação e sonoplastia, o cenário é um dos elementos importantes na construção da narrativa de uma peça teatral, onde a composição e a estética de cada elemento utilizado se comunica com a percepção captada pelo público. Então, perceber esses detalhes em uma peça assistida é importante para também perceber a semiótica que complementa o roteiro. Após analisarmos essas questões técnicas, iremos refletir sobre como a peça denuncia o desprestígio da intelectualidade negra na arte brasileira. Isso se mostra através das teses transmitidas a partir de toda a peça, mas para reflexão iremos usar uma das cenas iniciais, onde é mostrado uma estante com cérebros em exposição. A cena ocorre em meio à declamação de uma tese eugenista de Francis Galton, que defendia a ideia de que a sociedade era impura intelectualmente por conta da mestiçagem e da diversidade étnica, e complementa com a ideia que a peça denuncia de que é possível perceber em toda a história uma tentativa de embranquecer e exterminar a negritude na sociedade, neste caso, na sociedade brasileira. Então, a partir disso, proponho uma pergunta. Como a mídia divulga e transmite os artistas negros para a massa espectadora? Após refletirmos sobre essa indagação, voltemos a olhar para a peça e vida de Lima Barreto e finalizaremos com uma pergunta reflexiva. Entre o contexto de vida de Lima Barreto e o contexto atual exposto na peça, há uma diferença entre as questões raciais do contexto de Lima Barreto e o contexto atual? Existe uma evolução? Ou ainda existe uma tentativa sistemática de desvalorizar a negritude no país? Reflitam sobre isso. Para finalizar, retornamos ao que foi falado, né?
analisamos sobre como o cenário é importante na construção da narrativa de uma peça e refletirmos sobre as problemáticas da questão racial, no Brasil, no contexto da arte. Eu acredito que esteja destrinchado algumas questões técnicas utilizadas no teatro. E a partir daí, quando formos assistir novamente uma peça de teatro, saibamos captar melhor as mensagens transmitidas e os elementos que a semiótica compõe. Então, é importante destacar que o teatro é um importante elemento e uma importante forma de manifestação social. Então, por isso é importante conhecer esses elementos e saber destrinchar essas questões técnicas para poder captar melhor a mensagem. Muito obrigado.